Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao estudo nas cartas do apóstolo Paulo. A nossa proposta é analisarmos essas cartas na medida em que foram sendo escritas, ou seja, relacionando com a história do início da igreja ali descrita pelo apóstolo Lucas no livro de Atos, e quando ele escreve a história do apóstolo Paulo, nós vamos então relacionando cada fase, cada momento em suas viagens missionárias, ele vai percebendo a necessidade de dar assistência às igrejas que ia fundando, ou mesmo igrejas que ele não era fundador, mas que também se sentia responsável por edificar, por comunicar, por ensinar, por levar a cada igreja a palavra de Deus por meio de carta. Então, nós iniciamos pela carta que, por boa parte dos estudiosos, é considerada a mais antiga, que foi a carta aos Gálatas, e ali nós vimos que não era uma igreja num lugar, mas sim, como ele próprio escreve, as igrejas da Galácia. Depois nós vimos as próximas duas cartas mais antigas, que seriam escritas aos Tessalonicenses, e agora nós vamos dar início ao estudo das cartas aos Coríntios, ok? Antes de darmos continuidade, eu gostaria de orar e vamos lembrar do professor pastor Carlos Germano, que se encontra dando assistência a uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Americana. E essa semana eu tive contato com ele mandou recordações, recomendações e sempre ora pela classe consolidação. Nada mais justo que nós estejamos também participando do seu ministério com as nossas orações. Vamos orar? Nosso bom Deus e Pai, queremos louvar o teu grande e poderoso nome, o Senhor que é o Deus criador, o Deus sábio, o Deus majestoso, o Deus único soberano, o único Senhor, o único em quem temos crido e confiado. Queremos te render graças, glórias, adoração, queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e pedir que neste momento o Senhor venha abençoar todos que são ministros da tua palavra na tua igreja, Senhor Deus, cada um dos pastores, cada um dos missionários, professores, as famílias dos teus obreiros também, Senhor. Queremos lembrar também neste momento do pastor Carlos Germano, que o Senhor ali o abençoe juntamente com a sua esposa e filhos, abençoe aquela igreja ali em Americana, que possa ser ali dado por ti mesmo, Pai, a bênção, o crescimento, a edificação para o teu povo. E agora, Senhor, fica conosco aqui, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos e aprendermos um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para esse estudo das cartas aos Coríntios, nós vamos então recordar ali a passagem de Paulo por Corinto, que é descrita no capítulo 18 do livro de Atos, né? E lembrando que essa passagem de Paulo em Corinto, ela ocorreu durante a segunda viagem missionária do apóstolo, como nós já tínhamos estudado nas aulas anteriores. Ali antes de chegar a Corinto, em Atenas, ele passou algum tempo, mas nós não temos registro de que tenha sido organizada uma igreja ali. Houve conversões, pessoas creram no Senhor, mas passado algum tempo ele foi para Corinto e ali sim ele se demorou mais, como nós vamos estar lendo agora. Ali em Corinto, Paulo encontrou então um judeu chamado Áquila. Ele tinha chegado recentemente da Itália com a Priscila, sua mulher. Tinha tido uma ordem do imperador Cláudio para que os judeus saíssem de Roma.
e Paulo foi vê-los. É curioso que no Império Romano começou a ter registros de alguma forma crescentes de conflito entre os interesses do império e a ação, a postura dos judeus. E nesse momento o imperador se sentiu incomodado e falou: judeu aqui não. E houve essa dispersão de judeus em Roma, pelo menos durante aquele momento. Bom, Paulo foi então conhecer a Áquila e Priscila, e tendo eles a mesma profissão, fabricantes de tendas, ficou morando e trabalhando com eles, né? E aos sábados, Paulo ia à sinagoga, como era seu costume e prática, e ali convencia judeus e gregos, né? Nesse período ali de Paulo em Corinto, lembram que quando Paulo estava em Atenas, ele mandou que Timóteo fosse a Tessalônica, dadas as suas preocupações, e Timóteo, ao voltar de Tessalônica, vem acompanhado de Silas e vem encontrar Paulo já em Corinto, né? Com a chegada de Silas e Timóteo, Paulo foi então pregar com exclusividade, já não mais se dedicava ao trabalho de fazer tendas. Ele testemunhava então aos judeus que Jesus era o Cristo, e ao mesmo tempo ele escreve então as cartas aos Tessalonicenses, já que ele tinha o relatório trazido por Timóteo, né? Bom, ali na sinagoga, durante a sua atividade mais intensa de pregação e testemunho, os judeus começaram a fazer uma oposição mais firme, aquela resistência, aquela atitude de, inclusive, amaldiçoar a atividade evangelística de Paulo, Silas, Timóteo, Áquila e Priscila. E então Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue, eu estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Esse momento em Corinto representa uma ruptura da atividade evangelizadora de Paulo junto aos judeus, que sempre priorizou, né? Todo lugar que chegava ia evangelizar os judeus. Mas nesse momento ocorre então essa ruptura. E Paulo então sai da sinagoga e ele fica ali junto, ao lado, na casa do Tício Justo, um homem temente a Deus e que morava ali. Nessa época, o chefe da sinagoga, chamado Crispo, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam Paulo, muitos criam e eram batizados. E certa noite o Senhor dirigiu uma palavra a Paulo em visão, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Muito importante essa visão do Senhor, confortando a Paulo, pelo menos numa fase ali em Corinto. Ele que relatou no livro de Atos que Deus disse a ele assim: olha, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, já que você vem perseguindo, fazendo sofrer, não é? Só que ele já vinha de uma série de perseguições ali em Filipos, quando foi preso, torturado, preso a correntes. Depois ali em Tessalônica, os judeus foram atrás, queriam pegá-lo de qualquer jeito, ele teve que sair à noite e foi para Bereia. Passado pouco tempo, os judeus chegaram a Bereia, falaram: não, vamos. E ele saiu, foi embora de novo. Então, ele estava um tanto escaldado. Nessas cartas aos Coríntios, ele relata o quanto realmente foi açoitado, perseguido e passava por uma série de situações, de privações, né, sofrendo realmente. E Deus decidiu, julgou por bem, ali em Corinto, dar uma pausa nesses incidentes e diz para ele: olha, fica firme, fala, não se cala,
eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém vai mexer com você, ninguém vai te ferir, fica firme, né? Então é interessante esse cuidado de Deus, sabendo dos nossos limites, talvez no momento de desânimo, de cansaço, de desgaste. Então Deus viu isso em Paulo e falou: não, prossegue aí, ninguém vai mexer com você, né? Importante notarmos isso, certo? E por falar nesses incidentes em que ah, Paulo vem ser acusado de alguma coisa, olha só, ali mesmo em Corinto, os judeus foram em conjunto fazer um levante contra Paulo, levaram Paulo ao tribunal, apresentaram ele ao procônsul da Acaia. A Acaia é Grécia, né? E ali sediado em Corinto. E fizeram uma acusação contra Paulo, dizendo: olha só, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Gente, Deus tinha prometido livrar Paulo, não foi? Olha só a sequência. Paulo ia começar a falar, mas aí o Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsar todo mundo do tribunal. Aí você pensa assim na sequência, né? E Paulo se deu mal agora, porque o Galho falou para eles resolverem do jeito deles, mas não. Deus tinha prometido que ia livrar Paulo. E olha só o que acontece. Todo mundo se voltou contra o Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso, e Paulo ficou em Corinto ainda por mais algum tempo e depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria e levou com ele, acompanhando Priscila e Áquila, né? Esse Sóstenes, guardem, porque vai aparecer daqui a pouco esse nome de novo, tá? Bom, eles chegaram a Éfeso e Paulo deixou Priscila e Áquila ali e foi embora. Ele foi encerrar a sua segunda viagem missionária, ele foi em direção a Antioquia da Síria. E enquanto Áquila e Priscila estavam ali em Éfeso, ficaram conhecendo o Apolo, né? Então, quem é Apolo? Natural de Alexandria. Gostaria de passar aqui. Alexandria tem uma importância para a história dos judeus. Por quê? Ela fica ali, é uma das cidades mais antigas e importantes ao norte do Egito, e ali havia colônias tanto de judeus como de gregos. E o que aconteceu? Na época que Alexandre o Grande, né, aquele que expandiu rapidamente o Império Grego, quando ele atingiu aqui Alexandria, os judeus dali se reuniram um grupo de 70 rabinos, eruditos, e eles fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico-aramaico para o grego, que é chamada essa versão do Velho Testamento chamada Septuaginta. Então, esta cidade, Alexandria, para os judeus é de muita importância. Quem morou, quem viveu por aqui naquela época, tinha um acesso privilegiado ao estudo, ao conhecimento do Antigo Testamento, também na língua grega. E Apolo é daqui, desta região. E não é à toa que Apolo é apresentado como um homem culto e de grande conhecimento das Escrituras. Ele teve também a oportunidade de ser instruído no caminho do Senhor. Possivelmente ele foi evangelizado, conheceu o Senhor através de pessoas ali da região da Galileia, onde a influência do batismo de João teria sido forte, e ele não teria tido acesso depois aos ensinamentos diretos de Jesus ou da igreja primitiva em Jerusalém. E por causa disso, ele ensinava com exatidão acerca de Jesus, mas só conhecia o batismo de João. Então, o que aconteceu?
ele falava na sinagoga, e Áquila e Priscila perceberam, olha, está aí uma joia preciosa, né? Vamos convidá-lo. Foram à sua casa, explicaram melhor o caminho de Deus, e depois de um tempo o Apolo quis ir para a Acaia, para a Grécia, onde está a cidade de Corinto, Atenas, etc., né? E os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Então, o Apolo acabou, depois de ter sido treinado, preparado por Áquila e Priscila, discípulos de Paulo, foi então para Corinto, né? E quando ele lá chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, porque ele refutava com bastante vigor os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Essa expressão é muito repetida aqui no livro de Atos, né? Tanto Paulo como Apolo agora vão demonstrar pelas escrituras que Jesus é o Cristo. E enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, já entrando na sua terceira viagem missionária, chega a Éfeso. E é neste momento, então, que vai se desenvolver o preparo, a obra de Paulo de escrever as cartas, a primeira carta aos Coríntios, ok? Antes de ler, então, vamos pensar um pouquinho no contexto da igreja que foi sendo formada ali em Corinto. Corinto tinha passado por uma destruição, um ataque inimigo fazia algumas décadas, e ela estava recentemente reconstruída, e ela possuía 2 portos ali, onde tinha um grande fluxo de pessoas de várias partes do mundo. Havia uma ligação intermediária entre o leste e o oeste do Império Romano, e os 2 portos então de Corinto tinham uma grande importância para o fluxo comercial, o fluxo de pessoas, a dinâmica da economia. E ao mesmo tempo, Corinto tinha ali a sede da deusa Afrodite, um templo ali, a deusa do amor, e a religiosidade e a promiscuidade eram misturados, porque a ideia de amor fazia com que as pessoas entendessem como normal, como natural a prática da prostituição. Inclusive, neste tempo, teriam cerca de 1.000 prostitutas cultuais, né? E, além disso, Corinto também, dada a sua proximidade com Atenas, aqui, não está nesse mapa, está descrito, mas está aqui bem pertinho Atenas. Atenas tinha ali os seus filósofos, os seus sábios, e a atividade filosófica era bem organizada, bem estruturada, bem sólida. As pessoas podiam ir ali ao Areópago, mas para fazer um discurso, para dizer, olha, esta é a minha sabedoria, a pessoa precisava realmente estar bem fundamentada, bem preparada. Corinto, que é ao lado, tinha também esse tipo de prática, né, das pessoas, os filósofos, os pensadores, irem em praça pública fazerem exposição da sua sabedoria. Entretanto, a qualidade já era um pouco inferior. E não apenas isso, né? Outras pessoas ali, ouvintes, arredores, moradores, transeuntes, ao passarem, ao ouvirem, ao se identificarem com determinado pensador, e sempre tinha aqueles mais influentes, né? Essa coisa de influenciadores não é uma coisa só de hoje, do mundo digital, né? Naquele tempo já tinha essa, e em todas as épocas, mas aqui principalmente, uma quantidade maior, mais significativa de pessoas envolvidas nessa atividade de influenciar, de serem formadores de opinião, de crenças, de pensamentos, de sabedorias. E as pessoas naturalmente se identificavam com um ou com outro e eram formados grupos de seguidores, né? Então, esse é o contexto da cidade, da realidade, da cultura de Corinto, né? Vamos passar agora então à leitura da primeira carta. Então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e quem? Olha só, irmão Sóstenes. Nós não temos na Bíblia
elementos 100% sólidos para dizer com certeza que esse Sóstenes é aquele que foi espancado ali, que nós lemos agora há pouco em Corinto, depois da mal sucedida acusação contra Paulo diante do Gálio. Entretanto, é considerável a grande possibilidade de que aquele Sóstenes se converteu e vendo, né, a situação, o livramento que Deus deu a Paulo e a pregação, o conteúdo, a postura, a integridade do apóstolo Paulo, que não fugia, mas que se deixava realmente submeter a situações adversas por amor a Cristo, é muito possível que esse Sóstenes não somente se tenha convertido e abandonado a chefia da sinagoga, como tenha também se tornado um discípulo e companheiro de Paulo, pelo menos nesse momento aqui em Éfeso, quando ele escreve a carta aos Coríntios, né? Ele escreve aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Muito importante aqui pararmos e refletirmos nesta afirmação, porque ela é o foco da evangelização e da edificação do apóstolo Paulo às igrejas de Deus em todo lugar, não apenas aos coríntios. Então Deus está dizendo que todo crente é santificado em Cristo Jesus e chamado para ser santos. E chamado para ser santo, todo crente, né? E isso é um ideal, é uma meta, é um objetivo, é um foco fundamental, prioritário para a igreja, que os coríntios estavam desfocados, desviados, deixando de lado essa santidade, essa santificação. E daí essa igreja, ela é conhecida por muitos problemas, e essa carta aos Coríntios, ela é escrita justamente para ir ao encontro destes problemas, levando caminhos, soluções que fizessem com que os crentes voltassem o foco ao seu chamado, para não ficarem então perdidos em meio aos problemas que estavam vivenciando então, ok? Na sequência, Paulo vai expressar o seu sentimento em relação à igreja de Corinto. E é a mesma expressão que ele usou aos Gálatas e também aos Tessalonicenses, né? Então, ele dá graças a Deus pela igreja. Em relação aos Gálatas, ele tinha pelo menos esses dois sentimentos, gratidão e perplexidade, já que os Gálatas estavam se deixando influenciar pelos judaizantes e querendo acreditar que pela prática da lei haveria justificação e não apenas pela fé em Cristo. E em relação aos Tessalonicenses, tem a gratidão e tem a preocupação, porque ele ficou pouco tempo ali e os Tessalonicenses estavam sujeitos ao assédio dos judaizantes e também perseguições de ordem política. Mas depois essa preocupação veio a se tornar em alívio quando Timóteo foi até Paulo e deu o relato de que os Tessalonicenses estavam realmente perseverando firmes, ok? Com relação aos coríntios, há essa gratidão e há também um outro sentimento. Você é capaz de imaginar, já pensou, qual seria o outro sentimento que ocorre entre Paulo e os coríntios? São 6 palavras, tá? Aqui você está vendo 5, mas são 6. Então, eu vou dar uma dica para você. Tem a letra E, tem a letra S. Que palavra é essa que caracteriza a relação entre Paulo e os coríntios, hein? 3, 2, 1, 0. Acabou o tempo. É tensão. Realmente, se nós observarmos bem as cartas e tudo o que aconteceu entre Paulo e os Coríntios, uma das palavras que melhor descreve esse relacionamento é tensão, ok? E ele continua dizendo, por que dá graças a Deus? Porque os coríntios foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. O testemunho de Cristo foi confirmado entre eles e não lhes faltava nenhum dom espiritual. Então, eles estavam aguardando que o Senhor Jesus Cristo fosse revelado, assim como
também os Tessalonicenses, Paulo ensinou a respeito dessa expectativa que os cristãos temos da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, aos Coríntios, Deus deu todos os recursos para que fossem uma igreja santa, uma igreja perseverante, uma igreja resistente ao mal, vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. E eles estavam então dotados de dons espirituais para que pudessem servir ao Senhor da melhor maneira. Então, Paulo dá graças por tudo que Deus fez por eles. Mas como nós dissemos há instantes, o relacionamento era tenso. Por quê? Os crentes ali não estavam todos realmente engajados, envolvidos, imbuídos de fazerem valer a obra de Deus em suas vidas. Eles estavam realmente envolvidos em vários problemas, ok? Então, o nosso objetivo ao estudar Coríntios é justamente obter uma compreensão dessas realidades, né? E não somente termos uma compreensão, mas enfrentarmos, né? Enfrentarmos os problemas do nosso tempo à luz da Escritura, porque toda igreja deve se manter na direção de sua vocação, que é a santidade. Então, esse é o nosso propósito ao estudarmos os problemas abordados ali nas cartas aos Coríntios. E o primeiro problema é o problema das divisões. Paulo começa a descrever, dizendo a eles: em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então nós vamos ver o motivo por quê. Ele diz assim: olha, eu fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro. Em algumas traduções está Cefas, né? Que é o outro nome de Pedro. E ainda um grupo que dizia eu de Cristo. Vamos analisar esses 4 grupos. Esses que falavam eu sou de Paulo, por se identificarem com o pioneirismo do apóstolo ali em Corinto. Não, quem chegou aqui evangelizando, nos apresentando Jesus, e quem visitou a nossa casa, quem nos acolheu, enfim, quem ministrou pessoalmente foi Paulo. Então é com ele que eu me identifico e sigam-me os bons, mais ou menos isso, tá? Porém, nós temos ali a influência de Apolo, que nós já ponderamos na parte inicial desse estudo, ele que ali em Éfeso foi preparado, aprimorado, né, na sua postura de discípulo e de líder da igreja cristã por Áquila e Priscila, e depois, mediante carta de recomendação, foi para Acaia, e ali em Corinto ele ajudou bastante, ensinando, fortalecendo os discípulos, né? E ele que tinha essa característica de erudição, acabou que um grupo da igreja, se identificando mais com ele do que com Paulo, acabou também formando uma outra panela ali na igreja, né? Bem, outro grupo dizia ser de Cefas, e a gente fica pensando, por que um grupo de seguidores dizendo, não, a ele que é o cara, né? Se o Pedro nunca teria estado em Corinto, né? Ficou bem claro ali no livro de Atos que a abrangência geográfica do apóstolo Pedro não se estendeu muito, né? Ele não teria chegado à Grécia, à Acaia. Entretanto, Pedro, ele é o primeiro lá. No dia de Pentecostes foi ele quem pregou, e ali tinha gente de todo mundo, pessoas se converteram, voltaram para os seus lugares, e não apenas isso, depois ali em Atos 15 teve uma assembleia e teve ali deliberação, então foram escritas cartas e assinadas pelos então apóstolos que participaram daquela assembleia, e foi divulgado o ensino a respeito de até que ponto seria exigido dos não-judeus fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função da lei. Então, o apóstolo Pedro, notem, teve sim uma influência
de abrangência maior do que a sua própria presença, de modo que em Corinto tinha o seu grupinho, né, a sua panela também, ok? E por último aqui, um outro grupo que fala, não, sem personalismo, a gente aqui é de Cristo, vamos fechar aqui a nossa panela, o nosso grupo, a gente é o bom aqui. Então não deixa de ser um partidarismo que o apóstolo Paulo combate também, porque era uma atitude excludente, ou seja, esse pessoalzinho que se reuniu em torno de Cristo, ele não buscou a conciliação, a unidade, o diálogo com os demais para que assim promovesse uma igreja unida, coesa, a unidade do corpo de Cristo, né? Então este é o problema aqui declarado. Paulo vai escrever um pouquinho mais sobre essa questão das divisões. E vamos pensar, quem iniciou o problema? Será que Paulo foi lá e por alguma ação ou fala ou escrito seu, ele fez com que as pessoas viessem a ele? Ou Apolo, será que ele chamou as pessoas para formarem grupo? Ou foi de outra forma que as coisas foram acontecendo? Vamos pensar juntos. Então, Paulo pergunta, irmãos, eu não lhes pude falar como a espirituais, isso aqui é o capítulo 3 já, né? Mas como a carnais, como a crianças em Cristo, havendo inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Então, Paulo está questionando e demonstrando a origem, na verdade, desse tipo de movimento de divisão, de partidarismo, né? de facções dentro da igreja. E ele está questionando: escuta, vocês acham que vocês podem pertencer a esses caras? Eles são alguma coisa? E em outro momento, no capítulo 1 também, ele faz perguntas e chama os cristãos a pensarem um pouco nessa questão. Né? Por que ocorrem divisões dentro da igreja? Então, um dos motivos que ele leva as pessoas a pensarem, né? Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Na verdade, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Ou seja, não adianta você falar, tá conversando naquela rodinha, qual a sua formação? Aí o indivíduo fala assim, não, eu sou pós-graduado naquela universidade do não sei o quê. E também poucos eram poderosos, ou seja, mas tal, de onde você é, o que você faz, né? E aí a pessoa, não, porque eu sou dono eu sou proprietário, não, porque eu moro em tal lugar, não sei o quê, ou seja, aquela pompa, né, aquele status que o mundo valoriza. E aí Paulo está demonstrando também, e poucos eram de nobre nascimento. Eu sei que aqui nos nossos dias, essa coisa de família, essa coisa provinciana, não tem muito mais. Mas eu já ouvi aqui na nossa cidade uma colega de trabalho que foi matricular o filho numa determinada escola, e aí a escola foi fazer a ficha, fazer perguntas sobre quem era, e aí viu o sobrenome daquela colega e falou: você, a senhora, é de tal família? Aí ela explicou que não, que era uma outra família, e aí, por causa dessa resposta, deixou de ter aquele tratamento mais cordial, mais assim como quem diz, né? Bom, quanto mais alta a nobreza, né, melhor a gente vai tratar. Mas como não era da nobreza, tratou com descaso, sabe? Então já aconteceu, talvez ainda aconteça em algum dos rincões aí do mundo, mas isso não é para acontecer no meio da igreja. Ou seja, Deus, quando chama as pessoas, ele não leva em conta esses critérios do mundo, tá certo? Então, Paulo está mexendo com as pessoas, levando-as a pensar por que acontecem divisões na igreja, quem causa isso, né? Nos versos seguintes, Paulo diz assim: olha, é por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. E Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então não há no ser humano, não há num crente ou não crente, motivo para dizer, não, Deus fez isso em mim porque eu mereço. Não tem merecimento.
Os critérios de Deus salvar são por amor, por arrependimento, por fé, e tem a ver com a nossa carência, né? Com a nossa falta de justiça, de retidão pessoal, com a nossa pecaminosidade, falta de santidade e com a nossa carência de sermos realmente redimidos, restaurados, adquiridos para Ele. Então, tudo que nós somos em Cristo é por iniciativa de Deus, não há mérito humano. Então, não há em que nos gloriarmos em homens, em pessoas ou em nós mesmos, é o que Paulo está ensinando. Ou seja, o coração humano, se ele não se atenta, não recebe realmente com profundidade, com integridade, com intensidade a graça de Deus, ele acaba sendo um causador, um potencial causador de divisões na igreja, entende? Bem, Paulo ainda questiona aqui no verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ou seja, não há que se apegar a um ser humano, a cultivar o tal do personalismo, porque Cristo não está dividindo o seu ministério, a sua igreja, fatiando ela entre obreiros, sejam eles verdadeiros, muito menos falsos. A igreja é de Jesus, os salvos são de Jesus. Então, Paulo não é proprietário, Paulo não foi crucificado, Paulo não adquiriu, Paulo não morreu em lugar de ninguém. E ele também quase não batizou, ele até relata os nomes de alguns, mas o fato de ter sido batizado por este ou por aquele também não torna ninguém distinto ou especial, porque não é o batismo ou quem batiza que vale alguma coisa, mas sim o Senhor, o Salvador, né? Bem, nós vamos então aprender um pouco agora algumas características relacionadas a Paulo que são reveladas aqui na carta aos Coríntios. Paulo, então, ele se mantém autêntico ao longo da sua caminhada cristã. Com ele não tem esse negócio de dissimulação, de fingimento, né? Tanto que logo ali atrás ele já foi dizendo, ó, o pessoal da família de Cloé é que me trouxe a conhecimento que vocês estão divididos aí, né? E além disso, ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Então, Paulo está aqui lembrando que ele não foi ali como se comportavam os sábios gregos e nem como eventualmente alguns falsos apóstolos, né? Ele se apresentava de uma forma autêntica, de uma forma natural, porém crente, confiante no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, né? Ele sabia que não tinha que ficar argumentando e tentando provar por A mais B e convencer todo mundo com argumentos humanos, né? Mas sim demonstrar que é no poder de Deus que nós baseamos a nossa fé. Então, assim é o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é assim que Paulo se manteve se comportando junto aos seus discípulos, né? Uma outra característica aqui que nós vamos observar é em Paulo buscando a unidade da igreja, buscando resolver esse problema de divisões. É o seu ensino. Então, o que ele ensina? Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então aqui ele demonstra que a sabedoria, o intelecto, né? Hoje
não se fala tanto em sabedoria, mas se usa muito os conhecimentos da filosofia, a intelectualidade. E quantos cristãos acham, imaginam, que por meio desse caminho, né, o caminho do intelecto, vai conseguir entender as coisas espirituais? Paulo está dizendo que não, que as coisas espirituais, o entendimento delas vem por ação de Deus em nós. É o Senhor, pelo seu Espírito, que nos ajuda a entender a sua graça, as suas bênçãos, a sua salvação. A filosofia não tem o alcance para conseguir abarcar os conceitos de Deus, a sabedoria de Deus para nós, né? Por isso que os filósofos, os sábios segundo esse mundo, consideram o evangelho loucura. É o que Paulo ensina aqui aos Coríntios, né? Muito importante aqui para essa questão de se evitar divisões é a posição que Paulo adota e demonstra durante seu ministério. Qual é? Ele diz: quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então não tem esse negócio de competição, de autossuficiência, de ministério completo, não. Cada um faz a sua parte e todos então contribuem, né? Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus unicamente. Ele que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Né? E aqui Paulo queria dizer, claro, que a igreja seja santa, seja edificada, seja madura, seja espiritual, não seja mais carnal, não seja mais criancinha, infantil, não é? E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, qual é a posição de Paulo e de Apolo? Somos cooperadores de Deus. E nós, os demais? Somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, essa é a posição de Paulo, servo, cooperador de Deus, ok? E a estratégia de Paulo? Qual é a estratégia? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, a parte dele ali em Corinto foi enfatizar Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, aquele por meio do qual podemos ter a vida eterna, por meio da fé. E outros vão construindo, então Apolo e outros líderes, outros discípulos que ali deram continuidade à obra do Evangelho em Corinto, são todos responsáveis e cada um precisa ver como constrói. Então, nos nossos dias também, temos essa responsabilidade, eu e você, de escolhermos materiais adequados, conteúdos adequados para o investimento na edificação do reino de Deus, no investimento, no crescimento espiritual próprio, né? Então veja o que você escolhe para ler, para ouvir, para cantar, se realmente é condizente com a palavra de Deus, ou se você está enchendo a cabeça com conceitos do mundo, com filosofias do mundo, querendo dar uma de sábio, de entendido, de mente aberta, e acaba então absorvendo conteúdos inadequados para a fé cristã e que acabam impedindo um melhor desempenho cristão rumo à santidade da Igreja do Senhor, né? E ainda dentro dessa estratégia de Paulo, ele diz, olha, se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada. Então, todo mundo que atua, o dia o trará à luz, ou seja, o dia do Senhor. Haverá uma conclusão, haverá um fim, haverá uma avaliação e será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então você e eu estamos participando do crescimento da igreja, espiritual e numérico. Então precisamos ter zelo, ter cuidado, ter empenho
para que a qualidade seja a melhor. O Senhor merece o melhor. E vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Importante e curioso, porque que neste momento Paulo vem introduzir esse ensino, esta lembrança, que ele já tinha dado, na verdade, esse ensino aos Coríntios, né? E ele está relembrando que nós, cristãos, eu e você juntos, formamos a habitação de Deus. Ele mora em nós, ele nos selou e ele veio realmente morar dentro de nós. E se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é uma afirmação muito séria. Nós somos um espaço sagrado em que Deus habita. Então, é bom pensarmos, lembrarmos o cuidado que temos em relação à nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo implica realmente a escolha de todos os nossos hábitos, todos os nossos costumes, práticas cristãs que têm como desfecho a santidade, que é o que ele almeja para nós. Vamos pensar um pouquinho agora sobre a liderança de Paulo. Ele diz lá no finalzinho dessa carta aos Coríntios que quanto ao irmão Apolo, o erudito, Paulo insistiu que ele fosse visitar os coríntios, juntamente com os irmãos que possivelmente são os irmãos portadores dessa carta, né? Mas o Apolo não quis de modo nenhum ir naquele momento, mas iria quando tivesse uma boa oportunidade, né? Por que que Paulo faz menção a essa situação? Para deixar claro, para demonstrar que entre Paulo e Apolo não tem concorrência, não tem competição. Eles são parceiros na obra do Senhor, eles são cooperadores, eles estão juntos. E Apolo talvez não quis ir a Corinto em função desse problema de ali haver grupo e quererem acirrar, quererem levar adiante aquela atitude, então ele preferiu que fosse alguém neutro para estar junto ali dando assistência aos coríntios naquele momento. Então, por causa disso, aqui no capítulo 4, Paulo está dizendo o seguinte: suplico-lhes que sejam meus imitadores. Vocês lembram que em Tessalônica, uma das coisas que Paulo elogiou é que o procedimento marcante dos tessalonicenses era justamente que eles assimilaram o modelo que Paulo transmitiu e eles o imitavam e iam transmitindo uns aos outros essa imitação. Então Paulo tinha esse ideal para todas as igrejas, que eles fossem seus imitadores. E por essa razão, Paulo estava nesse momento enviando Timóteo, que ele diz assim: é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. E essa maneira de Paulo liderar, de modo algum significa que ele estava querendo que o partido de Paulo lá em Corinto fosse fortalecido e os outros fossem dissipados. Nada disso. O que Paulo quer é a unidade da igreja, que todos os crentes sejam imitadores, não no sentido de terem nele, Paulo, o ídolo, né? Mas que todos fossem imitadores de Jesus Cristo, no sentido de que Jesus Cristo seja só ele dignificado e glorificado na igreja, né? Por isso que vai uma pessoa neutra e um companheiro já de várias situações, o Timóteo, para relembrar tudo que Paulo tinha vivido e ensinado aos coríntios e continuava a viver em outros lugares, como agora estava ele em Éfeso. E por fim, aqui Paulo vai dizer: olha, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos,
Apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Nós damos graças a Deus, irmãos, porque a igreja tem hoje diversos líderes, né? É humano, é natural que você e eu talvez se identifique com um pouquinho mais do que com o outro, né? Só que nós precisamos entender sempre o seguinte: Deus usa cada um conforme as suas características pessoais, suas peculiaridades, seu conjunto de dons. Deus usa esses obreiros e os irmãos, liderando ou não, mas exercendo dons espirituais, ministérios, e através da vida de cada um, todos somos abençoados. E ao mesmo tempo, Deus usa a minha vida, a sua vida, para abençoar a todos. Talvez a quantidade de conhecimento de um seja, vamos dizer assim, um pouquinho menor do que a sua quantidade. Então, essa pessoa, esse obreiro que tem um pouco menos de quantidade de conhecimento, talvez não te acrescente. Entretanto, no corpo de Cristo, existem sempre aqueles a quem Deus usa, porque Deus conhece a necessidade de cada um, tanto de palavra, como de conselho, como de visitação, de oração, de ajuda, de edificação. Então Deus vai usar a vida de todos para que sejam edificados uns aos outros. Nós vamos estudar isso melhor em outro momento. Essa própria carta vai ensinar com detalhes essa questão, não é? Mas que estejamos assim em nossa igreja, cultivando a unidade, honrando, glorificando o Senhor Jesus, gloriando-nos, orgulhando-nos do que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar e assim concluirmos esse estudo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Senhor Jesus Cristo, que influenciou decisivamente Paulo, que o conquistou, que o cativou para ser um servo do Senhor, um cooperador de Deus. Obrigado por Apolo, obrigado por Pedro, obrigado por cada um dos demais apóstolos e obrigado pelos teus servos obreiros de hoje, da tua igreja, Senhor. Abençoa ricamente, Pai, os pastores, os missionários, os diáconos, os dirigentes da tua casa, Senhor Deus, os professores, Pai. Ó Deus, usa a vida de todo crente, ajuda cada um a entender o seu dom e assim viver na tua graça. Que a tua igreja esteja unida e caminhando no pensamento de glorificar o Senhor, evangelizar, testemunhar de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Até o próximo estudo. Até mais.